E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 13/12. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Copa da Alemanha. Bayern contra Leverkusen. Nos últimos 5 jogos, o Bayern ganhou 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, o Leverkusen venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, sendo uma vitória de 3-0 para o Leverkusen e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Bremen contra Darmstadt. Nos últimos 5 jogos, o Bremen venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Darmstadt empatou 2 e perdeu 3. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Espanhol, Mallorca contra Barcelona. O Mallorca é o quinto e o Barcelona o primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Mallorca venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como mandante nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Barcelona venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-0 para o Barça. Palpite, gol do visitante. Campeonato inglês, Ipswich contra Crystal Palace. O Ipswich é o 19º e o Crystal Palace o 17º. Nos últimos 5 jogos, o Ipswich venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 4 empates e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Crystal Palace venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Leicester contra West Ham. O Leicester é o 16º e o West Ham 14º. Nos últimos 5 jogos, o Leicester empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o West Ham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Copa da Itália, Bolonha contra Monza. Nos últimos 5 jogos, o Bolonha venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Monza empatou 2 e perdeu 3. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, 2-1 para o Bolonha e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Milan e Sassuolo. Nos últimos 5 jogos, o Milan venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, o Sassuolo venceu 4 e empatou 1. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-3. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Copa do Paraguai, Luquenho contra Guarani. Nos últimos 5 jogos, o Luquenho venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Guarani venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram 5 vezes esse ano, com 4 vitórias do Luquenho e 1 empate. Palpite, casa vence, empate anula. Campeonato Brasileiro, Corinthians e Bahia. O Corinthians é o 8º e o Bahia o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu os 5. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No primeiro turno, o jogo foi 1-0 para o Timão. Palpite, casa vence. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira.
E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.